Olá, este é o nosso curso de Introdução à Umbanda. Estamos na unidade 4, Orixás. Este estudo faz parte de um projeto Estudos de Aruanda, e ele está completo com todas as aulas, o texto para download, o texto em Word, PowerPoint, no blog estudosdearuanda.wixsite.com/meu site. Sejam bem-vindos à Umbanda, a religião do amor. Neste módulo, nós temos como conteúdos os orixás, as 7 linhas de Umbanda e as linhas de trabalho. O objetivo desta aula é conhecer o significado de orixás e entender como essa energia dos orixás participa da vida individual dos filhos de Umbanda e da ritualística como um todo. Para ilustrar, eu sou um filho de fé, meus orixás me dão a luz, meu coração tem axé, e se for preciso caminhar no escuro, eu também tenho quem me conduz. Então nós vamos conhecer agora o que são orixás. Orixás são forças divinas supercósmicas. Elas atuam nos planos físico, astral, consciencial e espiritual do universo. São energias criativas de alta voltagem sideral. Então, essas energias são aquelas que participam da geração, da criação dos universos, dos planetas. E são regidas, essas energias, por entidades puras, que ocupam posições dentro da hierarquia divina. Quem se manifesta num terreiro de Umbanda, quando toca-se um ponto para Yansan, para Xangô, não são os orixás, não na Umbanda. São trabalhadores que vibram na sintonia desses orixás. Então, para entender os orixás, nós temos que entender como eles trabalham. Os orixás trabalham por meio de suas vibrações. As vibrações são as manifestações de uma lei, emanadas em origem pelos 7 seres de pura luz espiritual, que afere o número, o peso, a quantidade e a medida do átomo. Então, essas emanações divinas, elas são projetadas de tal forma que o magnetismo emanado da lei de Deus, dos fatores divinos, dão característica à matéria, no átomo. Essas vibrações são manifestadas pelos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus coordenam essas vibrações que regem o movimento do cosmos, o universo máter. Então, vamos entender que são 7 formas de trabalho, de manifestação, como se fossem 7 áreas principais da criação divina, e cada área tivesse uma maneira de trabalho e um regente. Esse regente é o orixá. O amor ainda é, sem dúvida, a oferenda mais preciosa que podemos dar ao nosso orixá. Então, nós recebemos amor desses orixás e doamos amor para esses orixás. Aqui nós temos uma explicação da citação, onde estão as menções no texto da Bíblia em relação aos 7 Espíritos de Deus. Nós temos em Apocalipse, nós temos em alguns itens do Apocalipse a referência a esses espíritos criadores que ocupam os tronos de Deus. Então, esses tronos de Deus são
a direção, o ponto de direção para o qual essas vibrações, né, irradiam deles e por eles. Então, essa energia, essa vibração, ela atua por meio da imanência. O que é a imanência? A imanência é a essência. Ele está no átomo. O magnetismo está no átomo, está no princípio, por meio do qual ele se multiplica e se agrega. Então, o que é agregação? É reunião de partes homogêneas, que criam um todo coeso. Essa agregação é um dos fatores divinos. Fatores aqui é entendido como atributo, característica, poder divino. Então, Deus, ele se repete e se multiplica porque a forma de criação é constante, é perfeita. Deus criou uma vez a energia principal, a energia original, e essa energia se recria por meio dos tronos, que imantam novas energias vindas de Deus. É como uma semente que, uma vez plantada, gera frutos de tempos em tempos, certo? Aquela mesma semente dá origem a muitos frutos que se espalham. Assim são criados os universos. A partir dos tronos, geram energia organizada que se recria. Por quê? A origem de uma pedra é a mesma da pedreira. A de uma molécula de água é a mesma do oceano. E o magnetismo que criou a pedra, que criou a água, que ligou o hidrogênio e o oxigênio, é responsável pela união de todas as demais partículas, de tudo que existe. É um magnetismo que damos o nome de imanência, ou fator agregador divino. A capacidade de unir partes semelhantes e criar, certo? Então, dentro da imanência divina, que é o estar no todo, Deus faz, por meio dos tronos divinos, os orixás, a manutenção da sua própria criação. Então, essa informação veio do livro Orixás Ancestrais, de Saraceni. Então, a imanência, esse estar no todo, é a característica do que faz parte, da essência. Muitas vezes temos a sensação de que não fazemos parte, mas fazemos. Nós estamos no lugar certo que Deus nos destinou. Então, Deus tem duas formas de criação. A forma de geração, que é a doação de vida, de fluido vital, né? E a outra, que é a imanência, que é a organização desse todo que foi criado. Então, ele nutre e sustenta dentro da sua vontade divina, que é traduzida e realizada por meio dos orixás. Então, na imanência, Deus está em tudo que existe. O fator agregador é que faz tudo ser como deve ser e manter tudo em equilíbrio. A mesma imanência divina que dá forma e estabilidade a um átomo, dá forma e estabilidade ao sistema solar, à constelação, à galáxia, a tudo que existe, porque, como dissemos, Deus é constante na sua criação. Essa imanência agrega, dá forma, estabiliza, porque ela é agregadora. A imanência é o fator agregador. Porém, ela não atua só no nível material, ela atua também no nível das ideias. E é assim que pessoas com ideias afins conseguem se reunir e formar grupos de trabalho aqui na Terra. Almas
irmãs que se agrupam para produzir o justo, o belo e o bom, ou atuando também nas zonas negativas. O fator agregador atua por meio do fator ordenador. Então, um outro atributo divino é a capacidade de ordenar. Essa capacidade de ordenar, de estabelecer a lei, ela permite que apenas as ligações pré-estabelecidas, úteis, equilibradas, aceitas, aconteçam. Por isso dizemos que nada acontece que não seja previsto e permitido. É por causa do fator ordenador. Então, o fator agregador une, o fator ordenador estabelece a diretriz e, por fim, o fator evolutivo transmuta e permite que coisas diferentes, porém com algum nível de afinidade, se unam para que uma outra coisa, uma terceira situação surja por meio dessa sinergia. Então, a sinergia, ela é pertencente, ao fator evolutivo, ao fator transmutador. O fator evolutivo permite a passagem de um estado para outro. Então, ele pode dar origem também a transformações, transmutações, desagregações. Então, as três formas principais é agregação, ordenação e evolução. Existem muitos outros fatores ou aspectos divinos. Quando um fator atua, ele ativa os demais. Para que surja algo novo, todo o anterior estado das coisas tem de ser paralisado, desenergizado, desmagnetizado e desagregado, senão deformará o que ali vier a ser criado. Então, na criação divina, a destruição, a desagregação dá origem a uma nova construção, a um novo estado de coisas, de forma tal que o positivo e o negativo estão em organização, em sintonia e atuam ao mesmo tempo. Não existe evolução sem desagregação. Então, para que a evolução aconteça, novas situações precisam ser criadas e as anteriores precisam ser desvitalizadas, paralisadas. Para nós entendermos que a destruição ou sofrimento, ele sempre é evolutivo, sempre é evolução. Os fatores de Deus atuam sobre nós o tempo todo, ora nos estimulando, ora nos paralisando, dependendo do interesse, da harmonia com que estejamos agindo no universo. Então, também do orixás ancestrais de Saraceni. As divindades, que são os orixás, eles geram energia fatorada. Então, é uma energia que veio dos fatores divinos, energia que detém esses fatores divinos, com as características da criação divina. Eles absorvem essas energias direto de Deus e depois irradiam de si próprias de uma forma adaptada à sua vibração, ao seu magnetismo, ao seu ponto energético. Se estamos evoluindo sob a irradiação de uma divindade, então a nossa natureza vai absorver
essa energia fatorada magneticamente, né, modificada para aquela vibração, e nós vamos passar a irradiar por nossa vez, dentro daquela zona de vibração. Então é assim que passamos a assumir atitudes semelhantes à dos nossos orixás. E dizemos que um filho de Ogum é progressista, que um filho de Ansã, ele não gosta de acompanhar-se do mal, que um filho de Xangô trabalha no equilíbrio da justiça, e assim por diante. É porque na criação absorveu, assim como o orixá, a energia fatorada e trabalha na vibração daquela linha de trabalho. Então nós temos o nosso orixá ancestral, que é o que está conosco no momento em que nós fomos gerados por Deus. É a nossa natureza íntima, imutável e eterna. A nossa irradiação. Porém, a cada encarnação, nós temos um orixá de frente, que vai reger a nossa energia para que possamos, então, evoluir. E nós temos um orixá adjunto, que forma par com o nosso orixá de frente, que nos equilibra no momento do crescimento, porque estaremos com uma energia e um objetivo diferente da nossa ancestralidade. Então, nós temos 3 orixás que regem o nosso ori, né? Que é a nossa cabeça. Porém, esses orixás todos estão dentro de nós, porque carregamos os fatores de Deus em nós, certo? Quais são os tronos? Então, as hierarquias divinas geradoras dos fatores que imantam essas qualidades divinas, já em nosso grau magnético planetário, nós identificamos como hierarquia dos tronos de Deus. Então, no trono planetário, os 7 tronos de Deus são, conforme ali da figura, no nosso chakra, né? O principal, nós temos Oxalá, que rege o trono da fé. Depois, no chakra frontal, nós temos o conhecimento, o trono do conhecimento, que é regido por Oxóssi. No laríngeo, nós temos a ordem, regida por Ogum e Ansã, o cardíaco, o amor, regido por Oxumaré e Oxum, o solar, a evolução, regido por Obaluayê e Nanã, o umbilical, a justiça, ligada a Xangô, e o básico ligado à geração, onde está Omulu. Esses tronos planetários, para nós entendermos melhor, os orixás principais, eles estão próximos a Deus. Abaixo deles, nós temos hierarquias. Então, abaixo de Deus está o trono dos universos, um espírito, um orixá, que reina, regente, no controle dos universos. Nós temos vários universos. Cada orixá, regente de um universo, ocupa um trono. Abaixo do trono do universo, nós temos o trono das galáxias. Abaixo das galáxias, o trono das constelações. Abaixo das constelações, os tronos da estrela. E abaixo das estrelas, o regente do trono planetário. Então, essa hierarquia dos tronos, elas têm por obrigação, por definição, por atributo, organizar a vida nesses níveis. Esses níveis, esses tronos, eles formam um colegiado ao redor do trono planetário.
Esse espírito que vai governar o planeta, que vai ocupar o trono planetário, ele é um espírito divino que traz em si já todas as qualidades, todos os atributos de Deus e conseguem transmitir isso numa escala divina, reproduzindo no nível planetário o seu magnetismo que vai desencadear a geração da vida e a criação do próprio planeta. Então, quando Jesus, que é o nosso regente planetário, que é o nosso trono planetário, fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, é porque Ele criou o planeta, Ele criou a vida que está no planeta e Ele é a hierarquia divina por meio da qual nós vamos ascender até Deus. Ele detém em si os atributos divinos capazes de fazer a organização, esse magnetismo que deu origem ao que nós conhecemos hoje no planeta. É o nosso trono planetário, é Jesus. Somos na Umbanda uma religião cristã. Seguimos os ensinamentos de Jesus e entendemos Jesus como orixá regente do trono planetário. Então, no princípio, esse trono planetário, trouxe esse magnetismo poderoso do seu trono e começou a gerar os atributos de Deus, irradiando o que ele recebia diretamente do Pai. Essa energia poderosa atraiu outras energias que estavam no seu campo vibracional e foram retidas e compactadas num caos energético semelhante a uma massa explosiva. Então, a massa, de matéria desprendida do Sol já estava sob a regência do nosso trono planetário. Além dos tronos, que nós vimos no slide anterior, que regem as hierarquias, nós temos tronos transversais, chamados atemporais, que regem níveis magnéticos, também em escala divina, regem os subníveis magnéticos e auxiliam na manutenção da estabilidade, da ordem e da evolução. Então, nós temos o trono das energias, o trono do tempo, das passagens, da geração da vida, o trono da renovação, o trono da transformação e o trono guardião. São tronos transversais que estão em todas as hierarquias e que auxiliam na regência de subníveis magnéticos. Então, os pontos de força são, na Terra, a materialização sagrada das energias vibracionais dos orixás. Então, os orixás, ao trazer as energias de Deus para o planeta, por meio do trono planetário, eles doam essas energias e as concentram em pontos de força que estão distribuídos na natureza e também dentro de nós. Nós vimos que os nossos pontos de força são os nossos chakras, em que temos os tronos planetários dentro de nós, mas esses tronos também estão na natureza, que são, então, a condensação, eles são imantadores dessas energias. Então, esses sítios vibracionais no reino vegetal, no reino mineral, são os principais locais onde os orixás se fazem templos vivos, construídos por Deus. Como exemplo, o mar, a praia, o rio, a cachoeira, a montanha, a pedreira, a mata. Então, o mar.
O mar é o nosso sistema circulatório, como se fosse o nosso coração. Ele transforma tudo que é negativo em positivo, por meio da expansão e da contração. Semelhante ao coração. A praia, ela fertiliza, ela permite a descarga de energias, ela transmuta, ela equilibra o indivíduo. O rio transmuta as energias negativas e sedimenta o solo, purifica tudo que está ao seu redor, elimina cargas negativas. A cachoeira produz energia, absorve os minerais, distribui o magnetismo mineral, revitaliza. A pedreira reestrutura a aura, traz energia de dentro para fora, plasma, dá resistência, dá força. A mata concentra o prana vegetal, restabelece a fisiologia orgânica, fortalece a saúde, a mediunidade. E a montanha reúne os atributos das pedreiras, da mata, da cachoeira e, pela sua altitude, também permite a distribuição de fluidos sutis. Essas energias, que são os orixás, eles dão origem às 7 linhas da Umbanda, que são as 7 irradiações dos 7 tronos. Então, nós temos a linha da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da criação. Para entender um pouco melhor, nós temos que perceber que na teoria da Gênese, que está na Bíblia, Deus criou tudo em 7 dias e nos entregou pronto. Esses 7 dias seriam 7 estágios, 7 forças, que organizando o todo estaria, então, Deus nos entregando a vida pronta. Na concepção da Gênese, das tradições nigerianas, das tradições africanas, Deus pediu que os orixás construíssem tudo o que existe. Então, os orixás são essas 7 energias que se fizeram presentes na criação e contribuíram com o seu magnetismo para que o todo, que veio de Deus, obviamente, fosse produzido. Então, é como se na teoria da tradição dos orixás, nós tivéssemos não a mão de Deus diretamente, mas Deus coordenando equipes de trabalho que fariam a parte criacionista. Há algumas distinções em diferentes obras em relação à nomenclatura das linhas de Umbanda. Uma das variações está em Saraceni, em que ele atribui ao elemento cristal, e não éter, a regência de Oxalá. Atribui ao amor não Iori, mas Oxum, E Obaluayê estaria, então, associado à Terra, na linha da evolução. Então, essa distinção, existem outras distinções, essa aqui foi uma que nós citamos, mas as linhas, elas são formas de trabalho, áreas de trabalho vibracionais. O setenário sagrado é formado por 7 tronos, regidos por orixás ancestrais, que doam as 7 qualidades divinas que dão sustentação à vida. Quais são? Oxalá, na espiritualidade, na fé, Iemanjá, na vida, Ogum, na ordenação, Oxóssi, no conhecimento, Xangô, no equilíbrio,
Iori no amor e Yorimá na sabedoria. Aí nós entramos nas linhas de trabalho. As linhas de trabalho são outras formas de atuação ligadas às 7 linhas de trabalho, ligadas às 7 linhas sagradas de Umbanda. Então, além da hierarquia que nós vimos dos tronos planetários, nós temos dos tronos divinos que acabam, na regência do trono planetário, nós temos orixás menores, guias, protetores, legiões, falanges, agrupamentos, que dão sustentação ao trabalho também. Essas linhas de trabalho são formadas, então, por agrupamentos de espíritos que possuem afinidade. Essa afinidade pode ser cultural, racial, afinidade pelo trabalho. Essas linhas estão atuantes no planeta desde a criação do planeta, então existem antes da Umbanda existir. São trabalhos, formas organizadas de trabalho junto aos seres humanos. Porém, as linhas principais de trabalho são caboclos, pretos velhos e crianças. Essa é a tríade, o triângulo da direita, que traduzem para nós no Congá as energias dos orixás, certo? Mas outras linhas auxiliares trabalham de forma organizada na vibração de seus orixás junto a nós. E outras ainda podem ser criadas, que a Umbanda é movimento. Então, recapitulando, nós temos Deus, que criou na sua origem os 7 tronos, que possuem hierarquias, que vão desde a hierarquia dos universos até as hierarquias planetárias. Na hierarquia planetária, nós temos subgrupos, agrupamentos, linhas de trabalho. E as linhas de trabalho são muitas, não são apenas 7, são muitas e são variáveis, certo? As linhas principais são Caboclo, Preto Velho e Herê, que formam as linhas de frente da direita. Outras entidades, outros agrupamentos trabalham também na direita, que são ciganos, boiadeiros, baianos, marinheiros e oriente. E na esquerda, Exu e Pombagira. Então, Caboclo, ele vai trazer a irradiação principal de Oxóssi, mas tem Caboclo em todas as regências de todos os orixás. Seu material de trabalho normalmente são as ervas, as plantas, mas eles podem usar também charutos, marafo, podem usar guias, podem usar cajados. Os trabalhos, os materiais são variáveis. Eles dão conselhos, eles dão consultas, eles dão um ponto de vista de equilíbrio. Os pretos velhos, eles traduzem então a sabedoria. São aqueles que vão conduzir o indivíduo, o consulente, para a fé. A tarefa deles é levar-nos a termos fé e, a partir da fé, progredirmos enquanto espíritos em crescimento. Os pretos velhos podem usar, a saudação de caboclo, o que caboclo? Então, pretos velhos podem usar café, água, cristais, podem usar
terços, podem usar cajados, panos, pano de cabeça, pano na roupa, no colo, conta de Nossa Senhora, velas, eles podem usar também marafo. Então, os trabalhos são variados. Os erês, eles trazem uma energia de ingenuidade, de alegria, de pureza. Não significa que são espíritos infantis, nada disso. Da mesma forma que preto velho não necessariamente tem que ser escravo. Eles assumem essa roupagem para o trabalho, para serem identificados por nós dentro da organização do Congá. Mas são espíritos antiquíssimos, extremamente evoluídos. Então, o Erê vai trabalhar na vibração infantil, fazendo sair de nós a nossa vocação, a humildade, a ingenuidade, a alegria. Eles dão consultas, eles trabalham com sucos, frutas, água, doces, mas de preferência tudo muito natural, não industrializado. Mas se for oferecido a eles doces, balas, refrigerantes, eles também aceitam como forma de objeto de trabalho. Mas eles preferem, por causa do axé, as coisas mais naturais. Os ciganos são povos migratórios que trabalham com a energia, com a força, com a coragem, com a inteligência, né? E não necessariamente são da esquerda. Pode ter uma pombagira cigana, um Exu cigano, mas, de grosso modo, são trabalhadores da direita. Os baianos surgiram por causa dos primeiros grupos de religiões africanas que se estabeleceram na Bahia. Então, antigos pais de santo, antigos grupos de ancestrais, de xamãs, né, que se organizavam no mundo espiritual, formaram a linha dos baianos. Então, eles trazem força, energia, coragem, mostram os seus defeitos, os seus problemas, para que o consulente se sinta à vontade para manifestar também as suas dúvidas, suas dificuldades. Os boiadeiros, eles carregam as almas para serem tratadas no Congá e carreiam, levam embora aquelas que estavam perturbando. Eles usam uma linguagem simples, alguns boiadeiros também dão consultas, assim como os baianos, assim como os ciganos, dependendo do tipo de gira. Eles usam cordas, chapéus, andam como se estivessem em cavalos, são fortes, são ágeis, certo? Os marinheiros. Os marinheiros, eles não são, eles são confundidos por causa do seu movimento do mar, como se eles estivessem alcoolizados. Eles não estão. Eles estão no movimento de ação e retração, expansão e retração do mar. Eles trabalham na limpeza, eles trabalham na organização, são transmutadores de energia, limpam, assim como o mar limpa, e são formados por vários grupos de trabalhadores ligados ao mar, capitães, pescadores, marinheiros mesmo, enfim, todo o grupo do mar. No Oriente estão todos aqueles de antigas religiões que foram extintas, estão aqueles que podemos dizer assim, egípcios, persas, tailandeses, japoneses, mongóis, antigos xamãs da Europa, todas essas
incas, astecas, esse grupo forma os orientes, né, o grupo do Oriente, que vibra na energia de Oxalá, da cura. E por fim, temos Exu e Pombagira, que trabalham na esquerda, exclusivamente na esquerda, que são enviados dos orixás. Então aqui nós temos que entender que os orixás, como detentores dos tronos divinos, jamais enviariam entidades que fariam algo que destoasse da vontade de Deus, que promovesse a desordem ou a maldade. Então, Exu e Pombagira são enviados dos orixás para atuarem no campo da esquerda. Muitos usam capas para tampar a sua luz, para camuflar a sua luz. Eles descem aos umbrais, às zonas negativas, às zonas de dificuldade, às zonas profundas, para trazer entidades de lá para cá para serem tratadas ou para manter a organização nesses locais das cidades do submundo que são destinadas a abrigar espíritos ainda em processo inicial de evolução. Então, Exu e Pombagira trabalham na limpeza, na parte da transmutação da lei, da evolução. Trabalham na linha da evolução, da parte que destrói, que desenergiza, que desagrega. Então, Exu e Pombagira servem a todos os orixás, mas trabalhando na desagregação de tudo que está em desarmonia com a evolução. Agora fica fácil de nós entendermos. Então, quem faz o mal não é Exu nem Pombagira, são eguns. E pela similitude de aparência, porque Exus e Pombagiras atuam também com a força, na sua ética de trabalho, eles precisam organizar, manter organizado, né? Então, eles trabalham dessa forma e são confundidos os eguns com os exus, mas são grupos totalmente diferentes. Então, esses grupos, essas linhas de trabalho, com elas nós fechamos a nossa aula de hoje. As nossas fraquezas nos ensinam a nos apoiar na força de Deus. Então, essa é a mensagem que nós queremos deixar hoje e que todos nós nos sintamos amparados, protegidos, inspirados, regidos em nosso ori, em nossa coroa, pelo nosso orixá e por todos os demais. Então, salve Oxalá, salve todos os orixás. Muito obrigada, até breve.